nossa vida adulta. E por mais que você não entenda o que é isso, a nossa vida adulta, ela é toda refletida pela infância que tivemos. E essa era a minha primeira pergunta para você, Raquel. A importância do período da infância na vida das pessoas, então, é gigante. Gigantesco. O importante, quando a gente faz um atendimento, o importante é a gente entender que nossa mãe e nosso pai, eles deram o que eles tinham para dar pra gente. Eles fizeram o melhor dentro do que eles sabiam, do que eles entendiam. Então agora, nós que somos adultos, adultas, o que a gente faz? A gente se olha e se dá a oportunidade de refazer a nossa história. É você decidir que você... Decidir olhar, puxa vida, minha infância não foi muito legal. Não foi. O que eu posso fazer agora? Eu posso ficar me lamentando e sofrendo, ou eu posso falar, não, hoje é meu dia da virada, eu vou mudar minha história. Quando a gente fala de infância, tem muita gente que lembra de muitas situações que foram traumáticas e tem muitas pessoas também que tiveram um certo apagão, não lembram. Certo. Por que esse apagão ocorre? É que o nosso inconsciente, ele funciona, segundo Freud, ele funciona da seguinte maneira. Ele trabalha para que você não sofra. Então, se você vai sofrer de ficar lembrando, é melhor esquecer. Claro que tem coisas que nós lembramos, mas dependendo do trauma, dependendo do sofrimento, é melhor que esqueça. Entendeu? Por exemplo, eu atendi um rapaz em grupo, depois ele me chamou no particular, que ele, na hora de uma vivência, ele lembrou de um abuso. Então, assim, ele não lembrava, mas ele não conseguia se relacionar com mulher nenhuma. Ele até é um rapaz bonito, é um rapaz estudado, é um rapaz interessante. Mas ele não conseguia desenvolver uma vida plena, amorosa. E tinha até problemas, assim, que ele julgou que seriam problema até sexual. Porque aí ele lembrou que era por causa de um abuso. Por exemplo, eu atendi também uma senhora muito bem casada, que ela verbalizou isso para mim, com filhos adultos, uma boa vida, porém não conseguia ter orgasmo. Eu não sabia se tinha tido, não sabia se tinha tido. Então, eu acredito que ela não tinha tido, né? Porque se a pessoa não sabe, provavelmente não teve. Sim. Então, com as vivências em grupo, ela entendeu, ela conseguiu se libertar. Ela lembrou de uma imagem que ela muito pequenininha, um dia escutou um barulho com a mamãe e com o papai e foi ver, ela achou que o papai estava agredindo a mamãe. Mas, na verdade, eles estavam provavelmente fazendo amor. Mas para a criança que não entende, não sabe o que está vendo, não entende o que está vendo, o que ela faz? Ela recalca aquilo. Então, na vida adulta, depois, quando vem a verdade, ela liberta. Então, quando veio na consciência dela, que ela entendeu, que ela pôde entender tudo o que aconteceu através da vivência que a gente fez em grupo, nossa, foi libertador. E ela começou a ter uma vida melhor com o marido. Isso não é incrível? É incrível. E assim, Raquel, tem muita gente que tem resistência, né, de falar dessa fase. Porque, Sim. Imagina, para você lembrar, é como se você estivesse tocando numa ferida delicada. Sim. Só que é realmente necessário que pra gente enfrentar, entender algumas das nossas atitudes, a gente ir naquela ferida e tentar... O objetivo, Roberta, não é ficar fazendo você sofrer. Com certeza não. O objetivo da terapia é fazer com que você possa refazer sua história e ressignificar aquilo. Então, sim, se for preciso, você vai estar no controle o tempo todo. Se for preciso você lembrar daquela dor para poder ressignificar ela, ou lembrar de alguma crença limitante que você tem, por exemplo, em relação a dinheiro. Tá. Às vezes são crenças que nos limitam, frases que nós ouvimos do papai e da mamãe, que hoje te limita de você não prosperar mais. Eu queria que você explicasse, Raquel, o que são as crenças limitantes. Para quem está nos ouvindo, muito Tá. se ouve falar sobre isso, né? Crenças limitantes. O que é? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Por exemplo, eu vou falar uma bem comum aqui, para que vocês entendam, uma crença limitante que pode atrapalhar o seu relacionamento. Você cresce ouvindo, por exemplo, que homem nenhum presta, que todo homem trai. Todo homem é muito homem, e não é real isso, porque existem homens e mulheres que traem, e existem homens e mulheres que não traem. Então, isso é uma crença limitante. Talvez era uma verdade da sua vovó, talvez era uma verdade da sua mamãe, mas não precisa ser uma verdade para você.
Então, por isso que é legal que você consiga identificar. Mas as piores crenças são aquelas que nós não identificamos, que existe dentro de você e você não faz ideia que está ali. Quando você chega e fala para mim, olha, eu tenho essa crença que, por exemplo, a mulher tem que sempre ganhar menos que o homem. Então, é legal que você já identificou. Mas assim, você pode ter certeza que vai ter uma crença bem pior que essa que está fazendo com que você não prospere. É claro, aí vem a autossabotagem. Você sempre vai se sabotar para ganhar menos que o seu marido, por exemplo, ou que o namorado. Inconscientemente. Inconscientemente. A autossabotagem, ela é inconsciente. Você sabe, Raquel, que eu me casei há pouco tempo? Inclusive, Parabéns. hoje eu recebi uma equipe de reportagem, viu, Everaldo, do SBT, lá no estúdio do Júnior, para falar pessoas que tinham casado depois dos 30, né? Eu demorei, de certa forma, com 36, casei com 35, minhas amigas já estavam com 2 filhos no meu casamento lá. Só que eu tinha eu tenho, na verdade, eu acho que, eu até te perguntar, isso é uma crença limitante? Você... Quando eu chego em casa, às vezes, e eu vejo meu marido cozinhando, me dá uma travada, tipo, não teria que ser eu fazer isso? Será que se ele ficar cozinhando todo dia, ele vai achar que... E aí rola isso é uma crença limitante, achar que é a mulher que tem que... Então, às vezes é até um costume. Não chega a ser uma crença, entendeu? Uhum. Mas, por exemplo, o que é a crença limitante? É aquela que te limita de ser feliz. Se você vê isso e consegue deixar ele cozinhar para você, com amor receber, e ele receber esse amor, Sim. esse carinho que ele tá te dando, então não é uma crença limitante, porque não tá te limitando. Agora, se você chegasse, ficasse brava com aquilo, falasse para ele nunca mais fazer aquilo, que lugar de mulher é na cozinha, que é você que vai fazer. Aí é uma crença que tá te limitando, Sim. limitando de receber esse carinho do seu esposo. Muito bem. Bom, os ouvintes podem participando também, né, Raquel, mandando mensagem, fazendo comentário. Bom, tem algumas mensagens aqui, inclusive a Adriana, ela diz o seguinte: Roberta, parece que sou eu. Eu sofri abuso do meu padrasto dos 9 aos 12. Hoje não consigo me relacionar com nenhum homem, porém sinto falta. Tenho 2 filhas de um namorado que me largou. Então, olha só, tá vendo? Que bom que ela entende já que provavelmente os relacionamentos dela não estão dando certo por causa do abuso que ela passou. Que bom que ela que você entendeu isso, Adriana, que bom. Mas é claro que não é só entender, agora é se cuidar dessa criança interior que existe dentro de você, porque você era uma criança. Entender que você não teve culpa, que toda criança é inocente. Por mais que o abusador faça com que você entenda que a culpa foi sua, de alguma maneira você se sentiu na época culpada ou se sentiu suja, é muita coisa que a criança sente, é muita coisa, Adriana. E eu te agradeço até de você mandar essa pergunta, você é muito corajosa, parabéns. Mas fica comigo, no final eu vou dar o meu telefone de WhatsApp, eu vou colocar algumas pessoas em um grupo de WhatsApp para a gente fazer um acompanhamento gratuito de 14 dias para que vocês possam aprender a se cuidar e cuidar dessa criança, curar essa criança interior que existe dentro de vocês. Ai, que legal, que legal. É muito bom porque a gente fornece essa prestação de serviço, essa informação, esse papo para o ouvinte, mas é muito legal ter um pós também, né? Após tudo isso, eles terem onde cuidarem disso, porque a gente fica sempre querendo entender mais, né? Com certeza. Tem um áudio que chegou aí no nosso WhatsApp, vamos lá. Oi. Então, Oi. meu caso, eu chamo Silma, eu sou de Santa Amaro. Oi, meu amor. O meu caso é assim, há 2 semanas, meu namorado, a gente foi dormir, ele tava tudo ok, bom. E quando eu acordei para ir trabalhar, que eu chamei ele tava morto. E essa imagem dele tá morto do meu lado, na minha cama, assim, eu chamando ele, acorda que eu tô indo trabalhar, eu não lembro, apagou a memória. Tanto que eu não tenho medo de ficar sozinha, de dormir na mesma cama, tô na mesma casa. Fugiu essa imagem. A imagem dele falecido ali do meu lado. E ele morreu no dia 1º. Então, quando eu fui descobrir, foi dia 2. Silma de Santa Amaro, um abraço pra vocês. Amo vocês. Vocês são a alegria da minha tarde, do meu dia, capital. Sua linda. Beijo, viu? Mais uma ouvinte sincera que abriu o coração aqui pra gente, né? Isso mesmo. Então, o que acontece? Agora é só cuidar para que isso... por exemplo, houve esse momento de esquecimento, mas
ao passar dos dias, que você ainda está na fase do luto, ao passar dos dias, do tempo, no seu tempo, sem ter pressa, você vai, no seu tempo, você vai voltar a entender tudo o que aconteceu, vai cair várias fichas, como dizem, né? E assim, a gente só tem que cuidar para que isso não vire um trauma, para que você possa se abrir novamente para o amor. E na próxima oportunidade que você dormir com o seu parceiro, com o próximo parceiro, você não tenha medo que ele durma ao seu lado. Porque isso pode virar um trauma, né? Pode virar um... Então, assim, é só você se cuidar, mas Deus vai te abençoar bastante, eu tenho certeza. Cuida do seu coraçãozinho. O que precisar, a gente está aqui, tá bom? Sinta-se acolhida e abraçada. Que legal. A Cleia também relata, né, um abuso que ela sofreu quando criança, que atrapalha muito a questão do relacionamento. A Tatiane disse que quer participar desse grupo que você mencionou. Daqui a pouquinho a gente passa o telefone para vocês anotarem com calma e passarem também para outras pessoas que estão precisando desse acolhimento também, né? Mais uma perguntinha que eu queria te fazer. A carência emocional, aquelas pessoas que são carentes, que acabam se relacionando em relacionamentos unilaterais ali, se doando demais e não percebendo que aquilo está fazendo mal. O insucesso financeiro também, que acontece, tem pessoas que estão sempre dizendo assim, poxa, tô sempre no fim do mês, tá sempre faltando, tô sempre ali morrendo na praia, né? Tô quase chegando no meu objetivo. E aquelas pessoas também que procrastinam, que é quando você diz que vai fazer uma coisa, vai e deixa para amanhã e deixa para depois e não consegue se mexer. Você sabe que você precisa e não consegue. Tudo isso tem a ver com as emoções e com as decepções que nós passamos na infância? Tudo tem a ver. Então, o que acontece? Para vocês terem uma ideia, se você é uma pessoa hoje que você tem dificuldades em sorrir, dificuldades em abraçar, pode ter certeza que na sua infância você passou por isso. Você não recebia abraços, você não recebia elogios. Até hoje tem pessoas que não conseguem receber presentes, não conseguem receber elogios. Então, isso daí é porque ela não se sente digna. Porque, de alguma maneira, na infância, ela entendeu, alguém verbalizou para ela que ela não merecia, que... Por exemplo, você não vai ganhar presente porque você não merece. Então, assim, às vezes o pai, a mãe, um professor, uma professora, ou até mesmo um irmão mais velho, na inocência de estar dando o seu melhor, naquela inocência, às vezes, choca a criança. É onde, vamos supor, você começa a ser... Na vida adulta, você começa a procrastinar. É o medo do sucesso também, a procrastinação. Por exemplo, chega uma oportunidade para você, você tem tanto medo de errar que você não faz. Isso tudo tem a ver com a sua infância. Das coisas que você ouviu, negativas, né? Tanto é que as crianças que recebem mais amor, isso já foi provado cientificamente. As crianças que são mais abraçadas, recebem mais amor, elas são mais prósperas na vida adulta. Então, assim, elas são mais resolvidas, elas conseguem ir lá, fazer e acontecer. Então, assim, talvez você pense nesse momento, puxa vida, então eu tô perdido porque na minha infância eu não tive isso. Mas como eu sou especialista em resgate da criança interior, tem um processo que você pode passar, que você pode refazer sua história. E é como se você pudesse hoje acolher esse seu inconsciente e abraçar a sua criança mesmo interior, se abraçar no tempo de quando você era criança. Porque a nossa mente, o que ela faz? Tudo que nós conseguimos pensar e imaginar, ela para o inconsciente é como se fosse verdadeiro. Então a gente consegue refazer a sua história de uma maneira muito agradável, muito divertida, de uma maneira brilhante. Que você pode estar refazendo a sua história e o que é melhor, tendo uma vida mais próspera e mais feliz. Porque todos nós queremos ser felizes no amor, todos nós queremos poder ter uma vida melhor. Nós merecemos. Sim. Nós merecemos ter uma vida financeira melhor, fazer passeios. Sim. Nós merecemos. Raquel, daqui a pouquinho a gente continua com mais uma rodadinha de comentários dos ouvintes. Eu também quero que você fale, porque muita gente que ouviu o que você disse agora, assim como eu também, acaba acessando uma parte do coração que fala, poxa, por quê, né? Você fica um pouco questionando
o tratamento que você teve na infância, mas não é culpa dos nossos pais. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, depois de um rápido intervalo. Oh, sol, vê se não esquece e me ilumina. Roberta Tiepo e o Expresso Capital. Pra curtir sucesso. Pra curtir sucesso. Capital. Nas ruas da capital. Oferecimento: chegou a hora de você ter um carro novo na garagem. Quer saber como conquistar o seu sem juros e sem entrada? Faça um consórcio Embracon, sempre o melhor lance. De volta na capital, na Zona Leste, atenção motorista, na Avenida Aricanduva, na direção da Marginal do Tietê, na passagem pelo Parque do Carmo, tem uma ocorrência ali perto da saída da Arraias do Araguaia, acesso à Avenida Aricanduva, tem bloqueio parcial, Avenida Aricanduva com lentidão, desde Afonso de Sampaio e Souza. Motorista tem como opção nesse trecho a Rio das Pedras. Quem utiliza agora a Avenida Aricanduva a partir da Radial Leste segue na direção de São Mateus, tem pontos intensos, e a boa notícia é que o trecho que estava bem ruim no cruzamento com a Avenida Itaquera por conta de semáforo quebrado, tudo funcionando normalmente agora. Já pensou em realizar o sonho da casa própria e ainda sem pagar juros e sem entrada? Faça um consórcio Embracon, sempre o melhor lance. Capital, conectada com o mundo, ligada em você. Olá, amadinha! Quer eliminar de 1 a 6 quilos por semana? Não ficar flácida e não voltar a engordar mais? Isso tem nome. Chama-se Moroseca Barriga. Agora com uma mega promoção. Compre 2 kits e receba o terceiro de graça. Paga 4 meses e faça 6 meses de tratamento. Liga agora 4112 8683 ou pelo WhatsApp 981 18 0021. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Você tá na melhor. Capital FM. Tá todo mundo ouvindo. Todas as manhãs na capital tem, das 5 às 6, Brasil Caminhoneiro com Fernando Riquetti. 6 às 8, Desperta a Capital com Laércio Maciel. 8 às 9, Padre Marcelo Rossi, no colo de Jesus e de Maria. Das 9 ao meio-dia, tamo junto com João Ferreira e Ângela Matos. Capital, conectada com o mundo, ligada em você. Capital FM. E atenção! Você que está passando por problemas em sua vida, problemas amorosos, financeiros, profissionais de saúde, ou se você quiser ajudar alguém que ama e que está passando por esses problemas, entre em contato com Patrícia Vidente, pois a Patrícia, há mais de 20 anos, vem ajudando as pessoas a se libertarem de toda inveja, embaraços e atrapalhos que estejam enfrentando. Ligue agora, 3313 4298, prefixo 11, 3313 4298. Agende sua consulta, 11 3313 4298. Esse número também é o WhatsApp, 11 3313 4298. Seja qual for o seu problema, ligue agora, Patrícia Vidente. Siga a Capital no Instagram. Capital com você. Nas ruas da capital. Oferecimento: vem aproveitar o Festival de Chocolates Atacadão com produtos Nestlé, Garoto e Arcor com preços imperdíveis. Aproveite, Atacadão, lugar de comprar barato. De volta na Rádio Capital, quem utiliza transporte público, tudo ok agora. Metrô, CPTM, linhas de ônibus com operação normal. No trânsito, falo do bom caminho do motorista que trafega pela marginal do Rio Pinheiros nas duas direções. Quem sai da Pinheiros acessa Bandeirantes, precisa chegar no aeroporto de Congonhas, tem apenas excesso de veículos. Da Guaraiúva até a chegada da Avenida Washington Luiz, com paciência dá para seguir. O motorista na marginal do Tietê tem caminho um pouco mais intenso agora na direção da Dutra e Ayrton em 2 pontos, entre a Ponte dos Remédios e a saída da Bandeirantes, e da Ponte do Limão até o acesso à Dutra. Em todo esse trajeto, na Tietê, insista na pista local. Vem aproveitar o Festival de Chocolates Atacadão com produtos Nestlé, Garoto e Arcor com preços imperdíveis. Aproveite, Atacadão, lugar de comprar barato. Capital, conectada com o mundo, ligada em você. Uma rádio com seu jeito. Capital FM. Acesse www.capitalcomvocê.com.br. O especialista.
Estamos de volta aqui, 3h43. Antes da gente retomar aqui, queria mandar um beijo e feliz aniversário para o nosso querido tio Amaury, que é nosso coordenador aqui, técnico de toda essa equipe de operadores. Tudo isso que você ouve aí todos os dias não seria tão perfeito se não passasse pelas mãos do nosso querido tio Amaury, que faz aniversário hoje, 40 aninhos. É isso? É por aí. Por aí, né? Então tá bom. Tio Amaury, beijo. Ó, o pessoal tá aqui elogiando, viu, a entrevista. Maria Cristina tá dizendo, como sempre, Expresso Capital arrasa nos convidados. Muito bem, Tata Moura, que trouxe essa nossa convidada. Parabéns. O José Moura tá dizendo muito legal as orientações e os conselhos. A Tatiane tá dizendo que tem essa dificuldade também de abraço, de elogios, que ela se sente inferior, que ela sente medo e se sente paralisada. E a gente estava falando dos pais, né? Chega um momento que a gente acaba achando que os pais têm alguma culpa nesse processo todo. E nem sempre acho que perder nosso tempo culpando não é o caminho. O que acontece? O caminho, a via mais fácil é a gente culpar a mãe e o pai. É a via mais fácil, né? Só que aí a gente tem que ir mais a fundo, porque assim, em muitos casos, infelizmente, o pai e a mãe, sim, por exemplo, se um pai ele abusa de uma filha. Entendeu? Então, o que acontece? A gente só tem que entender, ou tentar entender, o tipo de infância que o nosso pai, que a nossa mãe teve, que o nosso padrasto teve. Entendeu? Por quê? É nesse momento que a gente começa a se humanizar um pouco em relação ao que aconteceu com a gente. Por quê? Dependendo da vida que o seu pai teve, que a sua mãe teve, por exemplo, às vezes uma pessoa não consegue receber abraços na vida adulta. Não consegue dormir de conchinha, por exemplo. Que é uma coisa que todo mundo quer, né? Quando tem alguém. Então, assim, você pode ter certeza que você foi uma criança que não recebeu isso. Mas pode ter certeza que a sua mamãe e seu papai também não recebeu. Mas você pode quebrar isso e ter uma vida diferente daqui pra frente. Você merece. Você pode, por exemplo, parar de culpar. Claro que não é tão fácil assim, tá? Por isso que eu vou deixar o meu WhatsApp para colocar essas pessoas no grupo. É um tratamento. Mas você pode um dia deixar de culpar e olhar mais para você. E entender que nada acontece por acaso. Eu fiz uma formação internacional agora, na última semana, da Louise Hay, que ela é a best-seller do Você Pode Curar Sua Vida. Já ouvi falar nela. Então... E foi transformador para mim, porque ela foi uma mulher que ela sofreu abusos sexuais na infância do padrasto. Então, assim, ela só conseguiu perdoar ele na vida adulta quando ela começou a investigar como foi a infância dele. E ela viu também que ele também era abusado na infância. Nossa. Olha só. Então, assim... Aí ela conseguiu perdoar, mas foi um processo. Ela conseguiu perdoar. Aí ela teve o grande amor da vida dela com 82 anos. O grande amor. Ou seja, antes, todos os amores, todas as experiências, ela não conseguiu se entregar. Olha que coisa. Nossa, então, forte. assim, pessoal, não é tarde para você. E aí, quando você diz assim, Raquel, você pode se curar, a cura está em nós? Sim. Todas as respostas estão em você. Basta a gente poder acessar isso, tá? Por exemplo, em relação à vida financeira, às vezes você fala, mas não é bem assim, porque eu trabalho, às vezes eu faço afirmações positivas e as coisas não acontecem. É alguma coisa, alguma pedrinha que está no seu caminho, mas é um caminho que você criou. Tudo vem daqui, ó, da sua mente. Tudo vem da mente. Tanto é que daquele primeiro caso que eu comentei, aquela senhora que nunca tinha tido um orgasmo com o marido, embora amasse o marido, ela verbalizou isso pra mim. Por que depois que a gente cuidou da cabecinha do inconsciente dela, ela conseguiu ter uma vida sexual ativa, amorosa? Né? Aí sim amorosa. Por quê? Porque quando o parceiro quer e você não é amorosa. Você tá ali só se submetendo. Sim. Aí sim ela começou a ser feliz naquela parte também. Então, assim, tudo começa aqui pela nossa cabeça. E então isso mostra que a gente pode mudar também, tá? Que bom, é dar os comandos. É bom saber disso, né? Para você que aí que nos acompanha, é tão bom saber que a gente possui essa chave para nossa mudança.
Tem uma mensagem aqui, algumas mensagens bem fortes que estão chegando no nosso WhatsApp. Ela não quer ser identificada e ela diz o seguinte: tenho 46 anos. Quando menina, 12 anos, fui molestada. Admito não ter raiva do homem que me molestou. Não fui violada. Eu perdi a virgindade com 18 anos. Mas até hoje também não consegui ter orgasmo com homem nenhum. Apenas me masturbando eu consigo. E ela diz que acha que isso não é normal. De fato, não é que não é normal, mas tem aí um trabalho a se fazer, né? Então, às vezes nós falamos um pouco do normal. O que é o normal? De repente, o que é pra mim não é pra você. Olha, pensa assim, você tendo orgasmo, isso já é maravilhoso. Aí, quando você tiver, vamos supor, relação íntima com o seu parceiro e você não conseguir ter com ele no começo, aí você pode, depois assim, você pode também se realizar, não tem problema, ali da maneira que você sabe. Não existe certo e errado, o que existe é você poder se realizar. Agora, vamos dizer assim, que se você não consegue manter um relacionamento, manter um namoro, aí é um caso de se tratar, entendeu? Por exemplo, o problema não é o orgasmo aí, porque ela tem. Entendeu? Sim. O problema não é o orgasmo porque você tem. O problema é você estar conectada com alguém de corpo e alma para que você possa ter esse orgasmo com a pessoa, independente se seja com a penetração ou você fazendo ali na hora sozinha, mas com ele do lado. Tem que ser divertido, tem que ser bom. Muito bem. Aliás, foi dia do orgasmo esses dias, né? Olha Amanhã a doutora Lela, dia 31 de julho foi dia do orgasmo, a doutora Lela amanhã vai estar aqui, a gente vai falar sobre isso. Que a gente sabe que tem muitas pessoas também que não sentem, nunca sentiram, não sabem, né? Para algumas é assim como o Réveillon, uma vez no ano. Brincadeira. Ó, gente, é que eu falo... Só para descontrair o nosso momento, eu queria falar de uma outra ouvinte aqui, uma querida Marcileia, que diz o seguinte: desde pequena eu tenho medo de pessoas mortas. Hoje eu tenho 52 anos e continuo com o mesmo medo. Tem a ver com infância? Tem a ver com um trauma? Então, pode ser que sim. Aí, nesse caso, tem várias coisas que podem ter acontecido com a nossa amiga. Por quê? Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem medo de aranha. Mas aí você vai fazer um tratamento... Eu fui fazer um tratamento com ela, na verdade, aquele medo não era dela, era da mãe. Então, ela ouviu muito a mãe falando que tinha medo da aranha, que ela tem pavor de aranha. Então, assim, tudo é um caso, tem que ser investigado. Por quê? Talvez esse medo não seja seu, talvez seja de alguém. E se for seu, o que aconteceu na sua infância? Quem colocou medo em você? Você viu alguma coisa? Então, pode ser que sim, mas também nesse caso pode ser que não. Muito bem. Tem algum áudio aí, Tatá, de ouvinte, pra gente soltar? Tá bombando aqui, hein? Muita gente falando do assunto. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, doutora. Everaldo, todos ouvintes da Rádio Capital. Eu sou eu mesma, a Moniquinha daqui de Lima Duarte. Oi, Monique, meu amor. Quando eu era criança, eu sou uma mulher trans, vou fazer 47 anos, não sou resignada, meus pais foram maravilhosos, meu pai, então, menina de Deus, tudo que ele podia fazer para me impulsionar, ele fazia. Minha mãe já dava uma travada, mas meu pai já não. Eu fiz curso de inglês, eu fiz curso de francês, eu fiz curso do diacho a quatro. Que bom. E por não ser resignada, eu não conheci o sexo. Eu sou uma pessoa muito medrosa. Fui criada no interior, nasci em Santos, mas no interiorzinho de lá de Santos. Só tinha 7 ruas a cidade. E minha mãe sempre falava isso pra mim, me veio agora na memória. Eu tô aqui lavando as louças. E ela falava, se o filho vê a mãe pelada, vira lobisomem. Eu não sei se foi isso, mas eu virei lobisomem. Uma vez ela falou, me traz uma toalha pra mim, aí sem querer, eu abri a porta e vi nua assim, só por cima. Eu nunca tinha visto mulher. Eu vi mulher nua, né? Vou falar a verdade pra vocês, eu não posso mentir, né? Pode falar. Eu tô levando também a minha vida e a vida de muitas outras pra todo mundo, pra todo o Brasil e pro mundo. Aí, vi assim por cima, chorei, passou, tá. Mas não é por isso que eu virei trans nem nada, não. Então, assim, eu não tenho fetiche. Sexo, pra mim, eu não ligo pra sexo.
Minhas amigas, nossa, mas você é tão bonita, podia ter rios de dinheiro, ter ganhado isso, ter ganhado aquilo. Que a gente sabe que a vida é assim, né? Não pode tampar o sol com a peneira. Mas eu caminhei pro lado do espiritismo. Certo. Monique, um beijo pra você. Obrigada pela sua participação. Só para o nosso ouvinte entender, quando ela diz que ela não é resignada, é que ela não fez o procedimento cirúrgico para, enfim, retirada do membro, alteração do membro do transgênero, que foi que ela disse que ela é uma mulher trans. Um beijo, obrigada pelo seu depoimento, Monique. E aí? Monique, é uma honra ter te ouvido, obrigada pela confiança. Monique, aí a gente volta naquela história que é certo e errado, né? Se você vive bem, não sente falta do sexo, então está tudo bem. Tem que ver o que você sente, não o que as amigas falam, né? Sim. Tem que ver. Tem pessoas que elas são mais propícias, tem mais essa tendência ao sexo mais aflorado, né? Tem pessoas que não, é você aceitar a sua natureza e se aceitar e tá tudo certo. O importante é você estar bem. Então, coloca a mão no seu coração e veja se você está bem com isso. Agora, se te incomodar, aí sim é legal você fazer algum trabalho terapêutico, tá? Mas você pode também, de alguma maneira, para você entender, se você não sabe, se você não consegue ouvir seu coração de alguma maneira, você pode também entrar nesse grupo de WhatsApp, que a gente vai fazer um trabalho muito lindo lá para as pessoas conhecer, se autoconhecer, para poder também entrar nesse trabalho de prosperidade. Porque se você consegue, vamos supor, arrumar a sua mente em relação à sua infância, até o que ela ouvia, que a mãe dela falou, se você consegue consertar isso dentro de você, você conserta muitas coisas agora na vida adulta. Mas foi uma honra, viu, te ouvir. Foi mesmo, é sempre uma honra contar com a sua audiência. Então vamos lá, para Marileia Campos, a Ieda Faria que tá aqui, a Sara Canado, a Maria Quitéria, a Adriana, gente, tem muita gente aqui, olha que legal, Neuci Santos, um beijo, meu amor, Adriana Batista, Cristina, Alice, Cláudio Long, o Jonas Moraes, a Camilinha de Guarulhos, tem muita gente aqui muito especial que tá sempre nos acompanhando, viu, Raquel? E eu tenho certeza que essas pessoas, a Vilma também, a Cida, e aqui no YouTube, que também cheio de mensagens, Gisele, esse grupo que eu vou entrar também, hein? Ó, a Jéssica também tá aqui, a Marli Almeida, todos nós queremos anotar esse telefone desse grupo aí que você vai montar. Eu queria que você contasse também um pouquinho do seu trabalho, como é que funciona, como é que as pessoas te encontram, além do grupo, nas redes sociais também. Então, o meu Instagram é @RaquelMeloTerapeuta. Tá, Raquel, Raquel QU, Raquel né? com QU normal, que é de queijo. Um L só? Um L só. Terapeuta. Então, @Raquel Melo Terapeuta. Perfeito. Esse é meu Insta. Tá. No YouTube é Raquel Melo Terapeuta. Se inscreve lá. E que tem vários conteúdos legais lá também. E desse grupo de WhatsApp, eu vou passar o telefone aqui, que é 19... DDD 19. Isso. 9277... 7777. Ó, é fácil, hein, gente? Ó, DDD 19, anota aí, DDD 19 99277 7777. Isso. 19 99277 7777. A Raquel, a pessoa vai adicionar esse número, manda um alô. Isso, é só mandar um alô assim, olha. Ouvir no programa. Ouvir no programa e coloca o seu nome. O que eu faço? Eu mesma vou fazer isso, porque toda segunda-feira eu abro um grupo novo de 14 dias. Tá. Esse grupo, ele é gratuito, vocês não precisam se preocupar. É uma maneira que eu encontrei de fazer o bem para a sociedade e captar, quem sabe, clientes. Mas Claro. Isso é um segundo plano, tá? Isso, eu quero que vocês pensem em estar fazendo esse tratamento de 14 dias. Isso que é o legal. É uma maneira que eu encontrei de fazer o bem para a sociedade. Legal. Tá bom? Porque antes eu fazia um trabalho pro Hospital Boldrini de Campinas. Legal. Que é o Hospital do Câncer Infantil. Só que depois da pandemia eu não consegui mais fazer o trabalho social. Então, Sim. assim, eu faço esse trabalho como um trabalho social. Você se ajustou na tecnologia, né? Isso, me Usou ela ajustei. a Isso seu mesmo. favor. Então, eu convido você a participar desse trabalho gratuito, que são 14 dias para você estar mudando um pouco aí a sua vida para melhor, tá? Ressignificando um pouco mais sua infância e, lógico, trabalhando sua autoestima, que isso é muito importante.
Muito bem, Raquel, foi um prazer te receber aqui, viu? O prazer foi meu. Muito obrigada. Hoje, ela não veio só, veio acompanhada de uma convidada que vem na semana que vem também falar com a gente. Isso. Então, e só coisa boa aqui no Expresso Capital pra você. Obrigada, Raquel Melo, por toda essa informação, esse compartilhamento de carinho com os nossos ouvintes. Obrigada, eu que agradeço. Mas essa eu fiz pro nosso amor. Roberta Tiepo e o Expresso Capital. Pra curtir sucesso. Pra curtir sucesso. Capital. É tempo de chuva, bate o desespero. Fita Traico protege e você economiza o ano inteiro. A Traico protege com inovação. Tecnologia na palma da mão. No tempo da chuva, no tempo molhado. A fita é Traico, tá dado o recado. Umidade aqui não. É tempo de chuva, bate o desespero. Fita Traico protege e você economiza o ano inteiro. Contra a umidade e infiltração, a fita é Traico, a mais vendida do Brasil. WhatsApp 11 98334 5777. Participe. Mande sua mensagem.